Neste vídeo contém muitos segredos e fases sombrias no qual Rainha Elizabeth I viveu. Olá, curiosos! Eu me chamo Graça e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou contar detalhes sobre a vida da Rainha Elizabeth I que você talvez não saiba. Vamos começar com a sua infância turbulenta. Quando ela tinha apenas 2 anos e 8 meses, ela não tinha nem 3 anos de idade, a pobre, sua mãe foi executada. Sim, a icônica Ana Bolena, que é amada por muitos e por outros nem tanto, mas ela era odiada pelo próprio marido. Henrique VIII e Ana Bolena foram casados por 3 anos, mas ela não conseguiu dar um filho homem para o rei. Sofreu abortos e foi acusada de diversas coisas que ela não fez. Mas desse relacionamento tóxico nasceu uma menina. Sim, Elizabeth, nascida em 7 de setembro de 1533. Quando sua mãe foi executada, ela logo foi declarada ilegítima. Foi excluída da linha de sucessão. E anos à frente agora, ela viveria de forma negligente, cercada de instabilidade, dramas e traumas. Mas então Henrique VIII casa uma 3ª vez, uma 4ª vez, uma 5ª vez e uma 6ª vez. A última esposa dele foi Catherine Parr. Ela foi meio que uma cuidadora de idosos, né? Já que Henrique VIII aqui estava com a saúde super debilitada. Mal andava, suas úlceras estavam cada vez mais fétidas. Mas Catherine Parr acolhe Elizabeth e educou ela no protestantismo. Garantiu que ela tivesse uma boa educação, aprendeu latim, grego, francês, italiano e outras línguas. Falando de religião, protestantismo, Catherine Parr foi a principal influência de Elizabeth. Ela cresceu ao lado de seu meio-irmão, Edward Seymour. Ok, agora vamos para a terceira parte. Henrique VIII morre, Catherine Parr agora estava viúva e ela se casa com Thomas Seymour, este que também era tio de Edward Seymour, seu meio-irmão. Elizabeth foi abusada por Thomas. Ele tinha 38 anos, a garota apenas 14. Ele fazia visitas noturnas a Elizabeth, fazia brincadeirinhas, coceguinha, cutucava ela e certa vez até cortou seu vestido em pedaços. Tudo isso na frente das criadas e o pior, Catherine Parr muitas vezes participava dessas brincadeiras. Mas ela percebeu que Elizabeth poderia ser uma ameaça para o casamento dela. E Thomas Seymour era muito ambicioso. Ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Então Catherine Parr decide enviar Elizabeth para longe, protegendo assim seu casamento. Mas aqui foi gerado um trauma na menina. E isso pode ter influenciado ela a não querer se casar? Pode. Mas o drama estava só no começo. Porque após a morte de Henrique VIII, quem se tornou o rei da Inglaterra aos 9 anos de idade foi Edward Seymour, que morreu com 15 anos. Então a irmã mais velha de Elizabeth, que era filha de Henrique VIII com Catarina de Aragão, a primeira esposa, sim, estamos falando de Mary I da Inglaterra, se torna rainha da Inglaterra. E ela era muito católica. Mas lembra que Elizabeth era protestante, certo? Elizabeth foi presa na Torre de Londres. Era uma suspeita de apoiar rebeliões protestantes. Mas Elizabeth, por falta de provas, escapou da execução. Mas até a morte de Mary, ela viveu sob constante vigilância. Mas apesar dessas diferenças entre as irmãs, Mary colocou Elizabeth de novo na linha de sucessão. Afinal, ela não tinha uma escolha, porque ela não teve descendentes. E assim começa a Era de Ouro, a Era Elizabetana. Elizabeth foi coroada em 15 de janeiro de 1559. Adotou o título de a Rainha Virgem, simbolizando assim o seu casamento com a Inglaterra. Mas ela ficou virgem para sempre ou era apenas um título? Aqui entra outra figura, que teria sido o amor verdadeiro da vida de Elizabeth. Robert Dudley. Ele era casado. Mas então, misteriosamente, sua esposa Amy Robsart morreu em 1560. Ela foi encontrada ao pé de uma escada. Se não fosse esse escândalo, será que Elizabeth se casaria com ele? Eu acho que sim. Ou não? Não. Eles eram muito próximos, muito amigos. Passavam horas e horas conversando. Se ela casasse com ele sobre todo esse escândalo, poderia dar muito ruim para o reinado dela. Porque já haviam suspeitas e falatórios na corte de que os dois tramaram a morte de Amy, né? A ex-esposa de Robert Dudley. Perseguição aos católicos. Pois então, Elizabeth baniu missas católicas, executou padres. Católicos eram vistos como inimigos públicos por ela. Ela, inclusive, foi excomungada. Em 1570, ela foi declarada falsa rainha da Inglaterra e serva do crime. Pense, gente. E acusada de promover heresia e perseguição aos católicos. Mas ainda assim, ela era rainha da Inglaterra. Isso porque ela restaurou o protestantismo, que Mary I tentou anular, né?
Aí vamos para a rivalidade com sua prima Mary Stuart. A rainha da Escócia, Mary, era católica. E ela foi mantida prisioneira por 19 anos na Inglaterra. Isso porque Mary tomou muitas decisões erradas ao longo de sua vida. E ela decidiu reivindicar o trono inglês, no qual ela tinha direito. Mas assim, ela não deu conta de cuidar nem da Escócia. Ela perdeu tudo que ela tinha por lá. Ela queria reivindicar outro trono. Foi uma má ideia. A Escócia estava dividida, estava uma confusão. Ela pediu exílio para sua prima na Inglaterra. Elizabeth falou: ok, prima querida, venha pra cá. Mas o que Mary não esperava é que ela ficaria prisioneira. Claro, gente, ela não ficou numa cela, tá bom? Era muito arriscado, afinal ela era uma rainha, ela foi bem tratada, ela comia muito bem, ela gastava muito dinheiro também, mas ela não tinha liberdade nenhuma. E Elizabeth, que não era boba nem nada, tinha espiões em sua corte, porque ela sabia que sua prima poderia tramar contra ela, conspirar, e foi exatamente o que aconteceu. Elizabeth relutou muito antes de executar ela, mas após provas de conspiração, em 1587, Mary Stuart foi decapitada. Sobre este fato ainda da vida de Elizabeth, temos duas observações. Elizabeth e Mary nunca se encontraram pessoalmente, diferente do que mostra em filmes, né, principalmente em Duas Rainhas. E Mary Stuart teve um filho, e Elizabeth era madrinha deste filho. E nós já vamos falar deste filho, que ele é muito importante. Em 1588, teve a derrota da Armada Espanhola. Isso consolidou a Inglaterra como uma potência naval. E ela derrotou um homem que tinha pedido ela em casamento, inclusive. Felipe II da Espanha, que inclusive era marido de sua meia-irmã Mary I da Inglaterra. E sua maquiagem tóxica? Elizabeth usava uma maquiagem à base de chumbo, juntamente com vinagre, para clarear a pele. Isso causou danos irreparáveis. Aos 29 anos de idade, ela teve varíola. Essa doença deixou muitas marcas em sua pele, marcas essas que ela queria esconder. Então, por causa disso, ela precisava passar essa maquiagem. E como a gente sabe, não se fazia o skincare naquela época. Ela passava dias e dias sem remover esse produto tóxico do rosto. Mas sua imagem pública era cuidadosamente expressada através da arte, com roupas imponentes, muitos acessórios. Tudo aqui grita poder. Era assim que ela queria ser vista. Ela era conhecida pelas suas mãos elegantes, dedos finos e longos. E essa era uma característica física de Elizabeth, sempre destacada em retratos e também nas descrições da época. Ela era muito vaidosa e controlava rigorosamente sua representação visual. Mas lembra que tudo precisava indicar poder. No retrato de Armada, por exemplo, seus dedos longos estão sobre um globo terrestre, simbolizando seu domínio sobre o mundo. Mas, como nós sabemos, Rainha Elizabeth nunca casou, nunca teve filhos. E é aqui que entra o seu afilhado, filho de Mary Stuart, que eu citei agora há pouco. Ela nomeou James VI da Escócia como seu sucessor, e ele se tornou James I da Inglaterra após a morte de Elizabeth, unindo assim as coroas inglesa e escocesa. O reinado de Elizabeth durou 44 anos, depois de depressão, traumas, problemas de saúde, mas também um reinado estável, um florescimento cultural, tanto que é chamado de a Era de Ouro, ou Era Elizabetana. Ela falece em 24 de março de 1603. Seu reinado viu o auge do teatro inglês, com Shakespeare, por exemplo, e também a expansão marítima. Seu pai Henrique VIII deve ter se revirado no túmulo, não é mesmo? Ele, que queria tanto um filho homem para poder sucedê-lo, não pôde ver a dinastia Tudor chegando ao fim nas mãos de uma mulher. Sim, a filha mesmo que ele negligenciou. Tem algum detalhe dessa história que eu contei aqui que você não conhecia e que te surpreendeu? Me diz ali nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Música